Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, hoje, esse episódio do ISCast, nós temos a ilustre presença do Dr. Moron, Dr. André Moron. Tudo bem com você, doutor? Bem, Isaac, saudar aí, dar um abraço a quem está nos assistindo. Isso aí. Dizer para mim que é um prazer estar aqui com você para a gente bater um papo. Ótimo, legal. Pessoal, para aqueles que não conhecem o Dr. Moron, ele já foi mais de 30 anos como Polícia Federal, Polícia Civil, né? Civil. Polícia Civil de São Paulo. E ele está aqui nos prestigiando aqui no podcast. Muito obrigado, tá? É um prazer estar aqui com você. Na verdade, eu fui 34 anos policial civil. 34 anos. Eu pertenci à carreira dos delegados de polícia, que é a carreira que comanda e que efetivamente chefia a Polícia Civil. Trabalhei inicialmente na cidade de Barra do Turvo, que é lá próximo ao Paraná, lá no Vale do Ribeira. Trabalhei quase todas as cidades lá do Vale do Ribeira, cidade de praia, inclusive, Ilha Comprida, Cananéia, Registro, Jacupiranga. Vim trabalhar em Itapiraí depois de alguns anos e finalmente aqui em Sorocaba eu fiz toda a minha carreira. Trabalhei durante 30 anos aqui dentro de Sorocaba, defendendo a cidade de Sorocaba da criminalidade, combatendo tráfico de entorpecentes, prendendo criminosos, enfim, uma atividade bem própria da área da segurança pública. Legal. Antes de nós começarmos o nosso queridíssimo podcast aqui com o doutor, nada disso seria possível sem a ATS Studio. Você aí que está nos assistindo, está precisando de um estúdio para gravar sua banda, para gravar um disco, para gravar um CD, ou para gravar uma música, um audiobook? Vem aqui com a gente, vem aqui com a ATS Studio. A ATS Studio, nós temos equipamento de ponta, o próprio ecossistema e um grande profissional aqui, que é o presidente, é o cabeça por trás da ATS Studio, o Edmir. Então vem aqui com a gente, vem com a ATS Studio. Agradecer então ao Edmir já de antemão, nos receber aqui na casa dele, né, nos estúdios, belíssimos estúdios realmente, primeiro mundo, top. Legal, bacana. Então vamos lá, vamos iniciar aqui o podcast. Vamos, com prazer. Legal. Doutor, quem que é o doutor André Moron? Como que surgiu tudo isso daqui? Quem que é você? Sabe, Isaac, tem uma coisa muito difícil na vida da gente, você é muito jovem, mas você vai aprender isso com o tempo. É muito difícil a gente falar da gente mesmo. Eu tenho essa dificuldade e acho que a maioria das pessoas também tem. Como é que você vai fazer? Você vai falar coisas boas de você? Fica um negócio meio esquisito. Vai falar defeitos? Você vai falar defeitos? Normalmente o ser humano quer esconder os defeitos, né? Então eu sempre tive muita dificuldade de falar de mim mesmo, né? Óbvio que as pessoas trazem algumas informações pra gente, né? Que eu sou participativo, que eu sou agregador, que eu sou conciliador, que eu sou um cara calmo. Muitas vezes a gente explode também, mas normalmente sou um cara calmo. Mas é difícil a gente falar da gente. Eu nasci aqui em Sorocaba mesmo, eu sou filho de Sorocaba, meus pais sempre moraram aqui na cidade também. Na minha juventude eu trabalhei no comércio, na Comércio Central, minha família tinha um restaurante ali próximo ao Colégio Objetivo. E toda a minha infância e adolescência aconteceu por ali. Trabalhei depois nesse comércio durante os estudos, eu finalizei a minha fase de colégio até o terceiro colegial ali no Colégio Objetivo, e só depois, então, eu fui fazer a Faculdade de Direito de Sorocaba, fiz aqui em Sorocaba mesmo. E eu nunca gostei de estudar fora. Nessa época, normalmente com 18 anos de idade, você e os seus ouvintes com certeza já devem estar se preparando, né? A melhor carreira, aquilo que vocês têm mais afinidade. Se preparar o futuro, né? Exatamente. É o que aconteceu comigo também. E aos 18 anos eu resolvi então fazer a Faculdade de Direito de Sorocaba, né? Me formei bacharel, depois de 5 anos você obtém o diploma, e aí você abre um leque de opção muito grande para quem faz a Faculdade de Direito, né? Você pode ser advogado, né? Você pode fazer um concurso público para a magistratura, Ministério Público, polícia. Você pode fazer outros concursos públicos que exigem formação superior, caso de Tribunal de Contas, Receita Federal, enfim. Na verdade, eu também pensava um pouco nisso, porque eu acho que é o pensamento do jovem, né? Bom, o que eu vou fazer que me dê um prazer naquela atividade e que possa me manter, né? Pagar as minhas contas, pagar os meus... Possa ter uma boa rentabilidade, né? Isso, para que você possa viver dignamente de uma maneira, né? Amanhã depois formar uma família. Então, eu sempre me preocupei muito com isso também. Então eu optei pelo concurso público. Meu pai então era advogado, tinha um escritório, e meu pai é um advogado um pouco antigo aqui em Sorocaba, né? Bem conhecido, e eu já vi uma mudança na advocacia também. Aquela advocacia
de amigos, aquela advocacia onde o advogado, na verdade, ele oferece o serviço dele em todas as áreas do direito criminal, direito civil, trabalhista, administrativo. Aquilo ali já estava caindo em desuso. A gente observava, eu observava então essa época, há 30 anos atrás, né, que os advogados estavam se especializando também, né? Assim como médicos se especializam. O médico faz uma faculdade de medicina, depois ele vai fazer ortopedia, cardiologia, neurologia, obstetrícia, pediatria. Ele vai escolher aquela área da atividade que vai se especializar. Mais favorece o prazer dele aliado à rentabilidade. É assim que funciona, né? E eu optei, então, ao término da faculdade, eu tinha opção de continuar como advogado, mas eu optei por um concurso público da polícia, que me chamou a atenção. Porque à medida que você vai fazendo a faculdade, você vai também tomando contato com profissionais da área, né? E a faculdade de Direito, você toma contato com delegados, com policiais, com promotores, juízes, né? Que é o que a gente convenciona chamar de meio jurídico, né? Eu já vinha de um meio jurídico que era dos advogados e conheci o outro meio jurídico, né? Das polícias, da magistratura. Enfim, eu me encantei com a polícia, até porque eu era ainda muito novo, eu tinha 23 anos, se eu não estiver equivocado, né? Então, aquela possibilidade de eu me tornar policial me enchia de orgulho, me enchia de desafios, né? Uma missão que te dá muito prazer, mas ao mesmo tempo muito espinhosa, né? São decisões que você tem que adotar, são posturas que você tem que ter. Sim. Sair do conforto. Sai do conforto, exatamente. Você sai da sua zona de conforto. Mas, enfim, eu prestei o concurso para delegado e depois, acho que do 3º ou 4º concurso, eu fui aprovado. Aí, então, eu saí de Sorocaba. Eu contei tudo isso para vocês para falar justamente isso. Eu nunca gostei, nunca quis abandonar a minha cidade, né? E aquela época, 30 anos atrás, não eram tantos cursos que eram oferecidos em Sorocaba. Hoje, nós temos aqui o Munizo, nós temos aqui o FSCar, nós temos aqui outras faculdades que oferecem um sem número de cursos dentro da área do ensino superior. Mas eu fui fazer a academia, então, a primeira vez que um caipira de Sorocaba, um caipira do interior, ia sair de Sorocaba, né? Morei por 9 meses em São Paulo. Olha. Quase que em repúblicas também, porque daí na academia de polícia você faz amizade com outros colegas jovens como você. Então nós decidimos morar juntos, né? Então fazíamos reuniões e alugávamos uma casa e aquilo se tornava uma república, quase que um prolongamento da faculdade, entendeu? Então foi um período muito bom também para mim, e além de aprender bastante, 9 meses de academia, é quase uma outra escola que você faz, onde você se especializa no serviço de polícia, né? Legislação, que você já tem uma base em função da faculdade, atendimento ao público, gestão de conflitos, gestão de materiais, né? Administração de uma unidade. O delegado ele vai administrar uma unidade policial, né? É quase uma pequena empresa. Eu cheguei a trabalhar numa unidade especializada em Sorocaba, que nós tínhamos 113 policiais, né? Distribuídos entre investigadores, escrivães, agentes policiais e outros delegados, né? Então você administra recursos humanos, você tem que fazer um planejamento, é quase uma pequena empresa, vamos fazer uma comparação, né? Então eu aprendi muito na academia. A academia ela fica ali na USP, em São Paulo, dentro do complexo da USP, então a gente mantém aquele contato ainda com os universitários e isso é muito salutar, né? E eu sempre gostei muito desse ambiente escolar, esse ambiente universitário, né? Então, para mim foi um período muito interessante, muito prazeroso. E ao término da academia de polícia, você então é deslocado para alguma cidade, para alguma unidade policial, onde você vai desempenhar as suas funções, aquelas que você aprendeu, né? Do combate ao crime, combate ao criminoso. E a minha primeira opção foi Barra do Turvo, como eu já disse. Fui trabalhar em Barra do Turvo, depois trabalhei todo lá o Vale do Ribeira, Tapiraí e finalmente Sorocaba, como eu já falei, né? Então esse é o André. A minha vida, depois de 34 anos de serviço policial, me aposentei. Contando para você essa pequena história aqui para os seus seguidores, passa um filme na cabeça da gente, entendeu? Sim, você tem que lembrar desde quando você começou.
no momento da Exatamente. academia, né? Onde você se formou os erros que você pode ter cometido, Exatamente. o sucesso que você teve. Seu né? progresso. Exatamente, né? E eu falo isso por quê? Porque eu venho da polícia e eu costumo dizer e valorizar muito a polícia sempre nesse sentido, né? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, né? A pessoa que eu me transformei na polícia. Então eu sou muito grato à polícia, né? O ambiente de trabalho, as amizades que eu pude fazer. Então tudo isso acaba sendo um pouquinho de cada coisa que vai te transformar no ser humano que você é, né? E hoje eu acho que eu já adiantei, né? Eu acho que eu sou uma pessoa, apesar de todas as dificuldades de um trabalho policial, todas as tragédias que você vê, todas as coisas ruins que você combate, né? Tem um pouco, sim, ainda daquela ideia de jovem que a gente tem, de adolescente, né? Que é o herói que combate o crime, o herói que combate o bandido, né? Então eu tenho um hábito junto com a minha família, principalmente com meu pai. Toda vez que faço policial, a gente faz continência. Então é um sinal de respeito, né? Um sinal de companheirismo, né? Um sinal pro policial que recebe essa homenagem, ele entende, tem uma pessoa ali que valoriza o meu trabalho. Então eu vou procurar ser melhor a cada dia, né? Essa é a verdadeira missão e em verdade, nós aprendemos um pouco todo dia. Todo dia você aprende uma coisa nova, todo dia você tira uma conclusão nova, né? E é assim que você vai se transformando no ser humano melhor, né? A família ajuda, a igreja ajuda, os amigos ou os bons amigos também ajudam, prática de esportes também ajuda, quer dizer, nós somos o ser humano é um ser sociável, né? Ele se relaciona, né? Nós precisamos desse relacionamento em grupo para que a gente possa se sentir bem, né? Mas eu me sinto hoje assim, uma pessoa absolutamente realizada com a profissão que eu escolhi. Legal. Uma pessoa que procurou fazer sempre tudo que me foi confiado. Eu procurei fazer bem, da melhor maneira possível, ou da melhor maneira, né? Que a gente não entende. Eu não entendi uma outra maneira de fazer as coisas. Não entendo até hoje, né? Eu sempre faço... Sim. Eu sempre brinco com o meu garoto. Eu tenho 2 meninos e uma menina. E nessa fase de educação, a gente usa muito esse artifício de mensagens cifradas, né? E para o meu garoto, para o meu mais velho, para o Felipe, eu sempre falei para ele, filho, naquela idade escolar, o que eu vou fazer, pai? Eu gosto de engenharia, mas eu gosto também de uma outra coisa. Faça o que você quiser fazer, o que você for inclinado a fazer. Escolha uma profissão, mas faça bem feito. Você pode ser um pipoqueiro que vende a pipoca na praça, mas seja o melhor pipoqueiro. Então, até hoje ele brinca comigo disso, né? Ele mudou de emprego agora recentemente, e ele trabalha numa construtora em São Paulo, ele é engenheiro civil. E ele mudou de emprego agora recentemente, né? E o pai sempre fica preocupado. E eu estava preocupado com essa mudança de rotina de trabalho dele. E ele falou, pai, fique tranquilo, eu vou ser o melhor pipoqueiro da fábrica, eu né, que vou fazer essa missão. Então, isso aí fica na memória, né? Ele da criança. ele assimilou. E por que eu falei isso para ele? Porque no fundo, eu também sou assim. Eu me cobro muito, me policio muito, então eu quero fazer as coisas de uma maneira correta e bem feita. Eu acho que é a maneira que a gente tem que ser, né? Tem que ser com o mundo, tem que ser com a vida, para exemplo. O nome disso é micro-resultado. O Você... que é um micro-resultado? É um pequeno resultado que você vai tendo todos os dias. Você oferece a sua contribuição para a melhoria da sociedade. Exatamente, pronto. Nós somos seres sociáveis, relacionáveis, né? Então a gente tem que dar bons exemplos, tem que dar boas atitudes, tomar boas atitudes, boas posturas, boas condutas, né? E isso não surgiu agora. Se a gente for pegar aqui um exemplo do passado, né? Jesus cresceu para com graça com os homens, com Deus, cresceu em estatura e também cresceu em sabedoria. Então. Aqui, nessa frase, né, na escritura, nós temos 4 pontos. Cresceu para com graça com os homens, social. Cresceu para com graça com Deus, espiritual. Cresceu em estatura, físico. Cresceu em sabedoria. Conhecimento. É isso aí. Tá vendo como não é tão difícil a gente viver? Né? Eu digo sempre isso também, né? Viver não é difícil. Viver bem é que é difícil. Então, quanto mais cedo você entender essas posições que a gente está colocando aqui, de bom senso, de relacionamento correto, de posturas e condutas corretas, você vai ser feliz mais rápido, entendeu? Sim. E eu hoje, em função de tudo que eu já passei, apesar de todas as dificuldades, né? Dificuldades de trabalho, graças a Deus, né? A gente sempre faz uma
passa régua em determinadas etapas da vida da gente, eu já passei por várias, a gente faz uma autoanálise e vê se a gente está sendo tão bom para o mundo, né? Ou tão bom com as nossas missões como estão sendo com a gente, né? Então, na verdade, nós somos privilegiados, essa é a verdade, né? Então, eu, graças a Deus, eu tenho minha mãe ainda, tenho todos os meus irmãos. Legal. Meu pai eu perdi alguns anos atrás, mas em razão de doença também. Mas na minha família não temos tragédias, não temos muitas dores, né? Diferente de outras famílias aí que tem, né, problemas com droga, alcoolismo, jogo, sim, que a gente conversava, cigarro, né? Cigarro, né? Vícios, né? De uma maneira geral, né? Então eu sempre defendi que a gente tem que cavar masmorras ao vício e cavar e levantar homenagens às virtudes, entendeu? Basicamente é isso que você tem que fazer. Você tem que enterrar os vícios e tem que levantar edifícios, né? As virtudes que você pode realizar e divulgar. Legal. Doutor, me chamou a atenção, né, que você falou sobre polícia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém da sua família, algum parente seu, já foi polícia ou ainda é polícia? Então, pergunta legal essa sua, até porque você tem muitos jovens que seguem o seu programa, né, o seu podcast. Na verdade, eu não tenho, não. Não tenho nem família próxima. Não tem conexão? Nada. A conexão realmente é essa. Eu estava procurando uma missão, né? E me encantei com a polícia e achei que podia realizar um trabalho em benefício da comunidade e, consequentemente, uma satisfação pessoal para mim, mediante remuneração, nós já falamos aqui, né? Lógico Sim. que é importante para pagar as minhas contas. Então, claro. eu procurei juntar o útil ao agradável, né? E me realizei na polícia. Logo depois que eu entrei na polícia, Isaac, normalmente o concurseiro, que a gente chama o cara que fica estudando só para concurso, de concurseiro, né? Logo após eu ter entrado na polícia, começaram a pipocar outros concursos que eu havia feito. E um deles foi de Ministério Público. Eu tinha passado na primeira fase do concurso de Ministério Público. Olha. Ocorre que fazendo a academia, você acaba se encantando com a polícia, né? Te dão uma arma de fogo, né? Te dão um distintivo de policial. Sim. Né? Então você passa a se sentir importante, ainda que você tenha que dosar isso, né? Mas você passa a se sentir útil e você começa a se sentir... capaz de realizar... Na visão de muitas crianças, adolescentes ou adultos, para mim até mesmo, policial é um herói. Exatamente, então tem muito a ver com isso também. Tem muito a ver com isso. Tem todo um simbolismo por trás. Sem dúvida, por isso que nós devemos e precisamos prestigiar a polícia. O trabalho policial do dia a dia, seja ele do policial civil, do policial militar, do guarda municipal, essas forças de segurança, bombeiros, essas forças de segurança que trabalham em prol da sociedade, elas devem e precisam ser valorizadas, entendeu? Elas têm os seus defeitos? Tem, mas ela tem muito mais virtudes. Ela tem muito mais coisas a serem elogiadas do que serem criticadas, entendeu? Sim. Então, acho que o que me levou um pouco a ser policial foi isso também, foi esse sentimento de poder, né? De portar uma arma de fogo para resolver um conflito, portar uma carteira de polícia, um distintivo de polícia que é respeitado, né? Aquela coisa que você vê no filme americano, né? Polícia, Sim. Funciona. Polícia, polícia que... Funciona, a pessoa fala, opa, entendeu? Nossa, um emblema, né? Polícia aqui. Exatamente, né? E normalmente nas prisões realizadas, né? Você recebe o treinamento na faculdade, na academia, obviamente, né? Como se portar, como dar uma voz de prisão, como dizer para uma pessoa que ela está presa, né? A primeira coisa que você faz é você se identificar, né? Sério? Eu pensava que era só mostrar assim, você está preso. Não, você mostra. Tem tudo por trás. Você primeiro se identifica, depois você dá a voz de prisão, imobiliza o seu alvo, daí você vai falar para ele por que ele está preso, entendeu? Esses são os passos que se deve respeitar, né? Então, aquela possibilidade de eu ser útil à comunidade dessa maneira, combatendo o crime, isso empolga, isso entusiasma. E isso me fez abandonar outros concursos públicos e o interesse por outras carreiras públicas, entendeu? Outras carreiras de Estado. Eu permaneci na carreira de Estado, que é a de delegado de polícia, da Polícia Civil, né? Então, para os jovens, né, que nos assistem, e esse momento específico, né, de 13, 14, 15 anos, que você praticamente tem que começar a pensar no seu futuro, né?
Lógico que você pensa todo dia, toda hora, mas a partir dessa idade, uma idade pré-adulta, vamos dizer assim, uma adolescência, Sim. final da adolescência, você vai começar a se preocupar efetivamente. Vou montar uma Você família. vai sair do ensino médio, você vai falar assim, bom, o que eu vou fazer agora? da minha Vou vida? fazer uma faculdade para quê? Pensando o que ali na frente. Quê? Exatamente. Então, eu acho que é isso que atrai os jovens, né? E normalmente são rapazes aí, como na minha idade, 22, 23, 24 anos, que estão se formando aí, né? Nas academias de polícia, da Polícia Militar, sai como tenente, ou então na academia da Polícia Civil, que você vai ser um delegado de polícia, né? Aí você vai galgando os degraus da carreira, né? Mas eu não tenho ninguém, não fui influenciado por ninguém, foi uma escolha pessoal mesmo por conta da carreira jurídica. Seus pais te apoiaram? Apoiaram. O meu pai, sou sincero, num primeiro momento ele ficou um pouco decepcionado pela minha escolha. Os pais sempre querem os filhos muito perto, Isaac, né? Então, o que é mecânico de automóveis, que é o filho também aprendendo o ofício dele. O que é médico, que é o filho médico. É meio normal isso aí. Né? Normal. É rotina, né? Obviamente que meu pai era advogado, ele imaginava, ele desejava. Ele ia ser um advogado de sucesso. Ele dar o escritório, né? Defender as pessoas. O industrial, o cara que tem uma indústria, ele quer passar a indústria para o filho. Isso é meio comum, entendeu? Uhum. Então, meu pai ficou um pouco decepcionado quando eu falei para ele. Eu falei, pai, eu não quero fazer advocacia, eu não vou ser advogado, porque eu quero novos desafios. Eu me lembro que eu falei isso para ele. E para mim, a polícia é um novo desafio. Né? É uma carreira estável, uma carreira de Estado, como eu já disse, com garantias para quem vai exercer a função. Eu sou de uma época ainda onde os funcionários públicos eram mais reconhecidos do que agora, né? Uhum. O verdadeiro tesouro do Estado, o tesouro do município, do Estado ou do governo federal são os seus funcionários, né? É o corpo que representa o Estado servindo a população, né? Então, tudo isso me atraía muito. E quando eu falei para ele, ele ficou um pouco decepcionado. Mas, pô, você vai deixar o escritório, você já me acompanha há tanto tempo. E eu acho que esse foi um dos motivos também, né? Desde o primeiro ano de faculdade, eu acompanhava meu pai. Dirigia para ele, ia nas audiências, né? Realizava trabalhos no fórum, atendia um ou outro cliente, recebia. Então, eu tinha passado por esse estágio já. Por 5 anos eu fiz essa tarefa, essa missão. Então, quando eu optei pela polícia e fui fazer a academia de polícia, é como se tivesse aberto a porta de um outro universo para mim, você me entende? Então, eu acho que eu fiz a escolha certa, meu pai entendeu e, obviamente, depois de conversar com ele, me apoiou, né? E legal. Eu acho que o relativo sucesso que eu tive na polícia, meu pai viveu isso, deixou meu pai orgulhoso, deixou a minha mãe orgulhosa, deixou meus familiares orgulhosos, né? Eu acho que eu fiz a escolha certa porque eu sempre gostei daquilo que eu fiz, né? O que eu fazia, né? Então eu acho que eu fiz uma escolha certa. Eu te perguntei isso porque hoje em minha jornada como investidor, empreendedor, sempre pude contar muito da ajuda dos meus pais. Isso não é uma realidade de muitos jovens brasileiros. Não, porque muitas vezes ou os pais não cobram os filhos na medida do necessário. Quer dizer, você tem um período que você vai estudar, mas daqui a pouco você também tem um período que você vai ser produtivo, procurar um trabalho, e tem uma muito colocação. Isso que você falou, que por exemplo, o pai, a gente pode colocar aqui como um advogado. Sim. A mãe é uma enfermeira, por exemplo. A mãe vai querer que você seja também enfermeiro. Tem tudo isso. Que você seja... Quer dizer, nesse momento de decisão do jovem, por isso que eu disse aqui para vocês, né? Que na minha época tinha uma coisa que eu não sei se tem hoje, nem sei se você vai saber disso. Era um teste que você fazia, chamava teste vocacional. Você já ouviu falar nisso? Já ouvi falar. Existe isso hoje ainda? Olha, eu nunca peguei um. Mas você já ouviu falar? Já ouvi falar e estudei, aliás. Então, e o que é esse teste vocacional, né? O profissional te dá algumas perguntas, né? Vai selecionar ali. Exatamente. Mediante as respostas que você oferece, ele identifica em você algumas peculiaridades que podem ser voltadas à área das exatas ou à área de humanas, ou à área do direito, ou à área do esporte. Então, ele te dá um direcionamento mínimo já. E daí, abrindo algumas opções, fala, eu gosto, por exemplo, de esporte. Eu gosto, por exemplo, da faculdade de educação física. Vou fazer educação física. Então, você vai se orientando e você vai fazendo decisões, né? Obviamente que pode acontecer ter alguma pedra no caminho. Eu mesmo tenho amigos que iniciaram uma faculdade de odontologia, por exemplo, né? E depois de alguns anos, porque você tem o hábito de encontrar os velhos amigos, né?
Os novos amigos você vê quase todo dia. Os velhos amigos você precisa marcar um encontro, né? Marcar uma pizza, marcar um lanche, né? Um sorvete, um café, não é assim? né? Um café. E nesses encontros, e aí, o que você está fazendo? Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, né? Estou fazendo odontologia. Trabalhando com o quê? Como que vai a força? É, isso aí. E depois de alguns anos, o cara, larguei odontologia, não era para mim. O que você foi fazer? Fui fazer engenharia. Estou fazendo engenharia na FACES, por exemplo. Pô, mas você largou da odontologia para fazer engenharia? Ele falou, André, mas ainda bem que eu vi agora, não vi lá na frente. É verdade. É verdade. Então, óbvio que você vai receber uma orientação, você vai receber um direcionamento, mas aqui também pode não ser definitivo, né? Eu tenho muitos amigos aí que fizeram a faculdade comigo, de Direito, né? E a minha turma, nós éramos em 60 alunos. E muitos dos meus companheiros são donos de restaurante, dono de pizzaria, dono de bar, legal. balada, né? Agência de automóvel, entendeu? Então, quer Cada dizer, um escolhe seu caminho. exatamente, né? E algumas vezes o mundo, a vida vai abrindo algumas opções para você, né? Você não pode estar muito fechado, né? Sim. Entendeu? Que nem você. Você gosta do mercado financeiro, pelo jeito. Exatamente. Você vai estar inclinado para isso já e muito provavelmente você vai partir para essa área do mercado financeiro, estudar, se dedicar, se aperfeiçoar para ter a sua financeira, a sua, sei lá, uma casa de câmbio, não sei como é que chama isso aí, não é? É mais ou menos isso? Eu tô montando uma corretora. Operadora Uma corretora. financeira. Uma corretora de investimento. De valores. Isso. Quer dizer, você vai captar dinheiro no mercado para operar na bolsa de valores, é isso? Aí, entendeu? Isso tudo, Isaac, eu confesso para você que para mim é muito longe. Eu nunca tive essa tendência, essa particularidade de gostar da área de exatas, né? Na área financeira, por exemplo. Mas eu acompanho, por exemplo, meus filhos. O outro filho, o Gustavo, ele com 18 anos, ele operava na bolsa também. Olha. Não grandes quantias, não, obviamente, mas valores aí, 200, 300 reais. Pai, hoje eu ganhei. Ganhou quanto? Ganhei 30. Ótimo. Pai, hoje ganhou não. Hoje eu perdi 50, pai. Normalmente não é assim. Um dia ele ganha 10, 20, no outro ele perde 40, 50, exatamente, né? Mas o mercado financeiro, eu tive sempre isso para mim na minha cabeça, né? Para uma pessoa ganhar, Isaac, muitas têm que perder. Essa é uma lógica que ninguém tira da minha cabeça isso aí. Para uma pessoa ganhar bastante dinheiro, várias têm que perder para juntar aquele dinheirão que um ganhou. Tá me entendendo? Tem uma frase do maior investidor vivo hoje, o nome dele é Warren Buffett. Ele fala o seguinte: o dinheiro dos impacientes é transferido para os pacientes. Aí, o que significa isso? Aqueles que operam mal, os impacientes que não sabem aguardar o momento oportuno para mexer no dinheiro, para trabalhar rápido, o dinheiro, que é tudo rápido, vai perder. Vai perder. E vários vão perder para que aquele mais paciente, aquele que sabe mais as regras do jogo, pensa no longo prazo. Por isso que eu acho importante, então, essa sua especialização, né? Eu acho que é uma outra realidade que a gente observa hoje também. As pessoas trabalham muito, as pessoas se dedicam muito àquilo que estão fazendo para ganhar dinheiro. E não tem tempo para saber onde eles vão aplicar o dinheiro deles. É mais ou menos isso que se faz, não é? Sim. Você indica para as pessoas os melhores investimentos, as melhores carteiras, os melhores fundos, exatamente, não é isso? Então, eu acho que essa é uma profissão altamente favorável nos próximos anos. Porque as pessoas, elas cresceram, doutor, com uma crença que tá impossível hoje tirar. Por exemplo, se você vai perguntar para uma pessoa de 40, 50 anos, não, onde que o seu dinheiro tem investido? Daí ele vai falar assim, poupança. Poupança não rende nada. Então, mas é o que eu tô falando para você. Eu sempre tive para mim, e sempre tive esse receio, eu sempre fui conservador nas minhas aplicações, eu nunca tive tanto dinheiro assim também, mas um determinado ponto que a poupança tá lá e a gerente fala, né, que são os precursores aí dos operadores do financeiro, né? A gerente falava assim, André, você tá com seu dinheiro parado lá na poupança, tá rendendo 1% ao mês, vamos colocar no fundo. Falava muito do fundo, que deve existir hoje ainda, né? Fundo de renda fixa. Fundo de renda fixa. Mas quanto vai me render isso? Vai te render 1,5 menos o imposto, compensa. Nossa, vai ajudar. Passa para lá. Se não tudo, uma parte. Deixa uma parte aqui, uma parte ali. André, vem aqui, tem ações da Bolsa aqui. Eu comprei muita ação da Vale, muita ação da Telesp na época. E aí, o que você achou da Vale? Eu ganhei alguma coisa, mas perdi mais do que ganhei. Você investiu na Vale em que ano? Eu não me lembro, uns 15 anos atrás já. Sabe com quem eu perdi bastante dinheiro também? Bastante pra mim, né? Se eu perder 3 mil reais, 4 mil reais, é bastante dinheiro, né? Perdendo, quem que gosta de perder? Eu perdi muito dinheiro com o mercado de ações quando saiu aquele negócio do carbono, lembra? Não sei se tem até hoje, ações de carbono, a verde.
As empresas eram obrigadas a jogar no mercado financeiro ações, e esse dinheiro das ações seria destinado a ações de preservação do meio ambiente, chamava ação, ou chama ainda, eu não tenho muita identidade com esse mercado financeiro. Mas elas chamavam ações do carbono 14. Mas sabe por que caiu? Sabe por que essas ações aí do carbono, ou até mesmo da Vale caíram? Porque essas empresas estão em uma classificação que se chama de empresas cíclicas. Se você pegar a palavra cíclica, vai se referir a ciclos. Uma empresa que tem ciclos. Mas ela tem altos e baixos. Tem altos e baixos. Porque é o seguinte, doutor. A Vale, ela não vai só ficar aqui no Brasil, que a Vale é mineradora, né? Aqueles que não sabem, a Vale do Rio Doce é mineradora, minério de ferro. Então ela não vai ficar exclusivamente só no Brasil, receber as notícias do Brasil para fazer a mineração do ferro. Ela vai receber a notícia lá da China. Como é que tá o mercado lá? Como tá o mercado lá, a produção de ferro, favorecimento do minério de ferro. Para vir aqui, vai passar, vai vir as notícias, vai receber a notícia, vai falar assim, ó, lá na China teve uma queda de 10% no minério de ferro. Tem uma queda de 10%. Eles vão fazer essa avaliação aqui e vão ver como é que vai ficar. Né? A gente vai produzir menos hoje por causa dessa queda. Eu acho que talvez para os seus seguidores entenderem melhor, seria uma comparação, um parâmetro com as ações da Petrobras, por exemplo. O petróleo, né? Sim. O petróleo internacional sobe e as ações da Petrobras descem, não é mais ou menos assim? É inversamente proporcional, né? Quer dizer, é um mercado de risco, altamente de risco. É que nem você, por exemplo, você vai investir em dólar. Você vai pegar um momento onde o dólar vai subir muito. O que vai acontecer com o real? Vai desvalorizar. Você vai investir no real. O que vai acontecer com o dólar? Vai desvalorizar. Então, assim, são dois mercados. Então, mas eu, voltando a falar de mim, eu, como sempre fui muito conservador, esse mercado nunca me atraiu. Nunca me atraiu porque, sendo conservador, eu não gosto de correr riscos. Correto. Entendeu? Cada um tem seu perfil de investidor. Cada um tem seu perfil de investidor. Eu sempre fui mais conservador. Então, pouco dinheiro que eu sempre tive, eu deixava na poupança. Entendeu? Para que vai render menos, mas com certeza eu não vou perder nada. É mais ou menos esse o meu raciocínio. Mas hoje eu vejo que estou errado, né? O Felipe mesmo me falava esses dias, né, que ele não está tendo tempo para nada. Né? Eu falei, filho, não vai dar bobeira aí nas contas, a gente se preocupa com isso já, né? Não esqueça de pagar o seu cartão de crédito, não esqueça de pagar a conta do condomínio, do apartamento, a conta do telefone, né? As contas mínimas que você tem que pagar, né? Ele falou, pai, eu não vejo nada disso. Eu falei, mas como que você não vê? Ele falou, porque eu tenho contratado uma pessoa que vê tudo isso para mim. Onde eu vou pôr meu dinheiro, onde eu vou investir o meu dinheiro, o que sobra. Né, planejar a minha viagem, até isso eles estão planejando hoje. Os workaholics hoje, eles planejam até a viagem, eles terceirizam o planejamento da viagem, entendeu? Ele fala mais ou menos pro cara assim, o fim do ano, de acordo com as minhas poupanças aí, vai dar para viajar para onde? Exterior ou nacional? Você não poupou muito não, vai ter que ser nacional. Então beleza, eu quero ir para tal lugar. Aí o cara se identifica com aqueles locais que ele quer ir, o outro terceiriza a viagem, né? Quer dizer, não quer trabalho nenhum, ele quer se dedicar especificamente àquilo que ele faz, que é o trabalho que dá aquele ganho para ele, que permite uma qualidade de vida, né? Então eu percebo que essa área que você se dedica, né, e que muitos dos seus seguidores devem se sentir sensibilizados também, é uma profissão do futuro. Nós temos profissões que já vão deixar de existir, né? Sim. Já estão deixando de existir, e outras que estão surgindo, né? Estão surgindo, exatamente. Não é da sua época também, porque você é muito novinho ainda, e com certeza não é da época dos seus seguidores, mas eu posso me orgulhar de dizer que eu sou da era do início dos computadores. E eu me lembro dos computadores, acho que vocês nem sabem isso, que é peça de museu, né? Parece um televisor, aquele televisor de tubo. A imagem era tudo verde, era um sistema DOS, se não me engano, se não estiver equivocado. Tinha joguinho no DOS também, que era um sistema bem... Eu gosto bastante da história do Steve Jobs e a história da computação em si. Então. Se a gente for pegar um Macintosh, por exemplo, era um cubão assim, então, mas esse cubão que você está falando, na verdade o nosso aqui era muito maior que isso. Entendeu? Era um negócio monstro, como os televisores, né? Os televisores não eram coisas imensas, e hoje não são fininhos e uma imagem muito melhor. A coisa evoluiu, né? Mas eu sou do tempo do computador do 286. Você lembra do 286? Não. Tá vendo? Tá tão antigo. Seu pai com certeza lembra. O que era o 286? Já era um computador torre na filosofia e no sistema que o Steve Jobs pregava, né? Um computador, um monitor já mais diminuto, menor,
né? E um teclado independente. Quer dizer, o que a gente tem hoje, basicamente. O que mudou no computador foram processadores, foi a velocidade dele, né? Sim. Capacidade de memória. A internet, o Bluetooth, o 4G. Basicamente, o computador é aquilo ali, uma torre, né? Uma torre, Teclado. Um monitor e teclado. Pronto. Esse é o computador já mais antigo também, porque hoje é só notebook, né? Notebook. Né? Ou aquele... Agora não é netbook mais, computador de mesa. Pequenininho, né? Médio, Isso. intermediário entre um tem a netbook e tela um aqui. notebook, né? Pronto. Então eu fui o precursor na polícia de usar o 286. Isso há 28, 25 anos Nossa. atrás, quase 30 anos atrás, né? Tempinho. Aí, depois do 286, veio o 386. Quer dizer, já era uma versão, né? Depois o 486, 586, depois que pararam de catalogar, entendeu? Mas eu peguei toda essa evolução da máquina e acompanhei a evolução tecnológica, né? As facilidades. Até para vir para isso daqui, ó. É uma loucura disso aí. E hoje nós estamos próximos de dar um salto de novo na tecnologia De novo. com o 5G, né? 5G. Né? 5G, o metaverso, né? Então, o mundo digital. ninguém sabe o que colocar é assim isso. o óculos e... Ninguém sabe Pronto. o que é isso, né? Ninguém sabe. Para o seu público, isso é uma coisa até que normal. Para o meu já é meio assustador, entendeu? você pegar um óculos, você vai colocar o óculos de realidade virtual e a gente vai ter um podcast aqui virtualmente. Você vai estar na sua casa, eu vou estar aqui na minha casa. Entendi. Vocês vão ver esse ambiente daqui, vocês vão ver nós aqui, nós dois. Transferidos para aquelas imagens. Isso. Só que a gente mesmo não vai estar aqui. Então. A gente vai estar cada um na casa. Eu ainda sou adepto, então, da teoria da como é que fala? Não é transposição, você se sai daqui e se transporta, teletransporte. Teletransporte. Entendeu? É mais fácil eu me teletransportar e estar aqui com você do que usar um negócio desse virtual. Aí. Mas, enfim, então eu sou dessa época, dessa idade. Eu ia falar para você e contar para você e para os nossos seguidores que a internet, quando começou, ela era discada. Né? Vocês não sabem nem o que é o telefone fixo hoje mais, né? Que não usam, é só celular, não é? Só celular. Antigamente existia um telefoninho fixo que ficava lá, né? Por linha, né? Por cabo, entendeu? No poste, assim que funcionava as coisas. O orelhão? Orelhão, é isso aí. Orelhão já é uma coisa mais moderna. Orelhão, eu tava falando pro meu pai, a gente tava na prefeitura, aqui de Sorocaba mesmo, a gente tava vendo ali onde estavam as árvores, a grama. Daí eu falei assim, olha pai, tem um orelhão aqui. Daí o meu pai falou assim, isso aí já é moderno já. Daí eu falei assim, nossa, mas moderno? Moderno. Eu nasci em 2008. Eu lembro de quando eu tinha uns 3 anos, 4 anos, que ainda tinha orelhão, da Vivo, da Oi. Ó que tava ali Mas ele já usava um cartão, já não era ficha mais, né? Não. Então, eu sou da época do orelhão que usava ficha. Nossa. Coisa mais antiga ainda. E a internet, quando ela veio, ela chamava-se internet de escada, porque ela vinha, não existia Bluetooth, não existia internet, né? Aquela internet com barrinha, né? Não, ela vinha pela linha telefônica, você acessava um determinado número na operadora, ela fazia um barulho característico, conectando, não a música, fazia um barulho assim mesmo, eletrônico, né? Aí ela conectava com a sei lá com o quê, com a Embratel, sei lá, que você acessava a rede, entendeu? Aí você acessava a rede mundial de computadores, né? Então aquilo tudo para nós era uma novidade muito grande, se baixava músicas. Quantas músicas eu não baixei? E não era MP3 ainda. Nossa. Não, antes do MP3, você baixava músicas através da internet, vinha com chiado, interrompido de vez em quando, você colocava num CD. Você acha que também não sabe o que é isso mais, que é tudo pendrive hoje. Olha como evoluiu. Não, o CD, eu lembro do CD porque... Eu lembro quando eu era pequeno, minha família tinha um computador da Samsung. Daí era dessa época que tinha a entrada pra CD. CD e DVD. Daí eu lembro de ter pego um CD assim, eu olhei, eu lembro disso. CD então, a gente usava esses CDs para armazenar, por exemplo, fotografias. Então eu entrava num álbum de fotografias de Sorocaba, por exemplo, aqui, né? Então você tirava fotos lá do Palácio dos Tropeiros, da Praça Municipal, biblioteca. E aqui usava aquilo em CDs, amanhã depois podia usar aquilo para trabalhos escolares, por exemplo, imprimia aquelas fotos, entendeu? Baixava músicas, via alguma ou outra notícia, né? Então ela foi evoluindo de uma maneira muito rápida e como eu já disse, nós estamos agora na iminência de ter um salto tecnológico. Você vai viver, o seu grupo vai viver, o seu telespectador vai viver, eu também vou viver. O que vai ser isso, ninguém sabe. Não. Eu tenho visto nas matérias aí da internet que algumas capitais, se eu não me engano, Rio de Janeiro e São Paulo já dispõem da tecnologia 5G. Sim. E as pessoas estão maravilhadas com a velocidade, com
com as alternativas que você pode, né, tecnológicas. A gente imagina só a internet, mas é um mundo de coisas, né? Nossa, monitoramento, monitorar claro. cidades, monitorar trens, né? Polícia, O saúde. próprio satélite lá em cima, né? A gente não tem a dimensão de uso de toda essa tecnologia, né? Então nós vamos vivenciar um salto tecnológico aqui. Agora, onde a gente vai parar, ninguém sabe, né? Mas nós começamos a falar isso por conta das profissões, né? De investimento e operadores financeiros aí. Eu acho que você está num caminho bem legal. Os seus seguidores aí que se interessarem, é uma profissão do futuro, né? Estudar o mercado financeiro e oferecer opções de investimento para aquela pessoa que não pode se dedicar a isso, com certeza vai ser uma característica dos próximos anos. Legal. Olha, fantástico. Fantástico. Fluiu bem aqui o bate-papo. Oh. E vamos lá para a segunda pergunta, então. Doutor Moron, quais os princípios e valores que você carrega? Ó, só uma pergunta boa aqui da produção, hein? Parabéns à produção, só uma pergunta fera. Olha, eu carrego comigo e eu acho que isso tem muito a ver com a educação que você recebe, né? Meu pai pertencia a uma igreja presbiteriana, minha mãe sempre foi católica de formação, então obviamente que eu carrego o conservadorismo que essa geração aprendeu e ensinava, né? Que é mais ou menos o que eu passo para os meus filhos também, né? Então eu sou conservador, eu até por escolha pessoal, eu já falei para você, eu não gosto de desafios, eu não gosto do desconhecido, eu não me adapto com isso, eu sou muito cauteloso, né? Então eu sou conservador. E defendo princípios que eu posso falar para você que são basicamente aqueles princípios de família, né? Valores de família, né? Honestidade, conduta reta, boa educação, amizade, né? Que são esse rol de virtudes aí que vai fazer de um cidadão uma pessoa boa ou não, né? Eu já disse a você aqui que eu tenho como filosofia cavar masmorras ao vício, né? E erguer templos às virtudes, aos valores, né? Então eu procuro fazer isso, né? Eu digo sempre que, para as pessoas que não me conhecem, principalmente, né? Que eu não sou uma pessoa de muitas palavras, eu sou uma pessoa reta, né? A minha palavra não faz curva, como a gente diz aí, né? Brincando, né? Porque hoje em dia as pessoas estão muito assim, né? A mentira impera muito, né? A desfaçatez, o cara ser ardiloso, né? Então ele fala uma coisa, na verdade ele vai dizer depois que falou outra, ou então falou meias palavras. Eu acho que a conduta da gente tem que ser reta, né? Sim, sim, não é não, né? Pode ou não pode, né? Consigo ou não consigo. Falar a verdade Falar e a verdade. Ser verdadeiro. Ser verdadeiro, né? ser honesto. Ser transparente. Honesto e íntegro, né? Porque integridade é você ser honesto consigo mesmo. É isso aí, né? É isso. E eu acho que essa, vamos dizer, essa análise que as pessoas fazem de você, passa pela análise da sua integridade. Quer dizer, eu li uma vez uma coisa que fala que o fácil é você ter caráter, né, na frente das pessoas. O difícil é você manter esse caráter longe dessas pessoas, né? É você viver. De uma maneira reta. Entendeu? Isso. Quer dizer, você não pode ter duas opiniões, duas palavras, duas condutas. Você fala, né? Eu tava falando aqui pra você, ó, o Sorocaba é maravilhosa, aqui a segurança, a saúde, a educação, tá de parabéns, você, a equipe, o Manga. Sair aqui da porta do estúdio. Desancar, falar mal, né? Pau. Você não tá contribuindo em nada pra melhoria do discurso público, né? Você não tá contribuindo em nada com a discussão dos problemas, né? Você tá sendo falso. Você tá sendo, né? Você tá sendo mentiroso. Você tá sendo mau caráter. E esse mau caratismo tem a ver com algum benefício, né? Se você está aqui na frente dos microfones, mostra um determinado poder, então você elogia para ter alguma vantagem. Nas costas você, né, desce a ripa, né? Taca a lenha, que é aquele pensamento que você tem, né? Não dá, né? A gente tem que ter uma postura, uma conduta reta, correta e única, né? Legal. Isso não quer dizer que você não possa mudar os seus conceitos, entendeu? Eu acho que o grande problema é esse, né? Muitas vezes. A vida é constante transformação. Sem dúvida. Você aprendendo isso... Sem dúvida. Você tem... E isso é comum na juventude também, e falo novamente aos nossos seguidores, né?
Você, enquanto jovem ou muito jovem, você pode ter um conceito errado das coisas, né? Por isso que a gente sempre também diz que a gente vive um aprendizado eterno. Sim. Não é porque hoje eu tenho 58 anos e você tem 13 que eu não preciso aprender mais nada e você precisa aprender tudo, né? Nesse bate-papo você está demonstrando que você tem a ensinar também. Uhum. Né? Não sou só eu que tenho a ensinar, senão viraria um monólogo. Isso aqui é uma coisa muito chata, na verdade. Então a gente tem, e isso chama-se inteligência, né? Você pode mudar os seus conceitos, você pode se adaptar, né? Mas dentro de princípios e valores que você carrega. Honestidade, né? Preservação da família, né? Conduta reta. Você pode mudar alguns conceitos, mas baseados naqueles pilares que você foi adquirindo. Uma vez falaram para mim, eu acho que é um pouco verdade isso aí, que o caráter de uma criança você forma até os 9 anos de idade. O Mário Sérgio Cortella falou isso. Falou isso? Mário Sérgio Cortella. Mas ele não foi o primeiro a falar, não, porque isso aí deve ser de algum estudioso, de algum professor. Com certeza. Ele também está replicando como eu estou replicando, né? Uhum. Ele replica com muito mais propriedade do que eu, lógico. Mas eu já li isso também, que o caráter de uma pessoa você forma até os 9 anos. Depois dos 9 anos é o que ele aprendeu. É o que ele aprendeu de correto, de verdade, de compromisso, entendeu? De obrigação, de educação. Depois disso, ele pode até se adaptar, mas em um determinado momento ele vai mostrar aquilo que realmente ele é, entendeu? Uhum. E eu vejo isso muito claramente nos meus filhos, principalmente os dois maiores, né? Um tem 25 e o outro tem 21. A formação do caráter deles foi até um determinado ponto, 9, 10 anos mesmo. Depois, até porque vocês começam a sair mais, não é assim? Você vai na igreja, você vai no cinema, você vai no shopping, então você tem que saber por obrigação o que é certo e o que é errado, ou não? Certo. Seu pai só vai liberar você para você fazer alguma coisa na rua se ele tiver absoluta certeza que você tem o discernimento daquilo que é certo e o que é errado. Não é só atravessar a rua, né? Sem olhar para os carros. É você não dirigir a palavra a desconhecidos, não aceitar coisa de desconhecidos, não é assim? Sim. Criança você cuida assim, né? Não abandonar o responsável. Normalmente nessa idade, né? Eu que sou adolescente que você fica saindo com os amigos, né? Mas o adolescente ele é mais contestador. Isso não é problema, né? O adolescente ele é mais impulsivo, até pela pouca experiência, né? Mas você tem que ter o livre-arbítrio. E para você ter o livre-arbítrio, você precisa saber o que é certo e o que é errado. Exatamente. Até para você poder decidir, né? Ah, não, eu vou me apropriar desse copo d'água aqui porque eu quero. Não, não é assim. Esse copo d'água eu posso fazer o uso dele. Nós podemos escolher os atos, exatamente. mas nós não podemos controlar as consequências. Exatamente. E isso é muito importante nessa idade, porque eu vejo, e eu trabalhei muito com isso, eu trabalhei muito com jovens, né? Principalmente a época que eu me dediquei ao combate ao tráfico de entorpecente. Então, você vê muito claramente isso aí, né? O jovem, ele, já falei, ele é mais impulsivo, ele é mais atirado, principalmente o homem. A mulher é um pouco mais contida, mas também é assim. Mas o homem, ele é mais contestador, né? Por quê? Porque ele é um macho, né? Ele precisa se afirmar perante os amigos, perante a comunidade, perante a família. Que é o... Exatamente, isso é da natureza. Não tem jeito, né? Que é o alfa, né? Exatamente. Então, no tráfico, a gente vê muito determinado isso aí. Jovens, na sua idade, um pouco mais velho, um pouco mais novo, né, que são recrutados pelo crime, né? E em algumas comunidades mais carentes, onde o tráfico impera de uma maneira mais absoluta, a gente vê mais claramente isso ainda, né? E cada vez mais os jovens são pegos da família cada vez mais novos, né? Repetindo aqueles filmes que a gente viu lá atrás já, né? Principalmente filme assim da época do Império Romano, né? Onde o Império chegava numa tribo e sequestrava as crianças, né? Levava embora as crianças. Os responsáveis por uma aldeia ou por uma região, para não serem massacrados pelo Império, eles entregavam as suas crianças, ou uma parte das suas crianças, que iriam ser treinados pelos romanos e seriam usados para a defesa do Império. Seriam o que seria chamado de mercenário hoje, né? Porque ele vai lutar, né? Obviamente são escravos para o Império, né? Então o que a gente vê hoje é muito claramente isso também. Os jovens são recrutados cada vez mais novos,
né, para desenvolver essa atividade do tráfico, e é uma atividade rentável, não há que se discutir. E o jovem começa a fazer conta. Ele falou, mas pera lá, eu ganhei hoje, só hoje eu ganhei R$500, por exemplo. Meu pai trabalha o mês inteiro para ganhar 1.200. Tem alguma coisa errada aqui. Amanhã eu vou trabalhar um pouco mais, vou ver quanto eu ganho. Daí ele ganha 600. Você fala, meu pai é bobo, meu pai é burro, né? Meu pai não tem cabeça, meu pai não sabe ganhar dinheiro, né? Então é aquele momento... Sabe nada sobre trabalho, né? Exatamente. Na verdade, ele, o adolescente, que não sabe nada sobre a vida, né? Sobre o que é o certo e o que é errado, né? Pesar os valores. É impulsivo. Exatamente. Impulsivo, é imediatista. Chega a ser perigoso, né? Então, a gente via muito isso, e vê até hoje isso aí, né? Os jovens não têm essa sensibilidade de falar assim, não, eu estou ganhando dinheiro, mas eu posso ser preso, posso ser mandado por uma FEBEM, posso ser morto, né? Entendeu? Posso risco de morte no ficar tráfico doente. É 99%. Ou mais. Ou né? mais. Então, tem tudo isso, né? O jovem, ele é mais aguerrido, né? E o jovem, por outro lado, ele é que transforma, né? É ele que traz coisas novas, transformações da sociedade, transformações do trabalho. É a próxima geração, de fato. É isso aí, né? É isso aí. Então a gente vai vivendo esse ajuste aí. Como gosto de falar, né? Como eu digo sempre, a gente troca o pneu com o carro andando, né? Uma geração vem substituindo a outra, mas o tempo está seguindo, né? Nossa, que legal. Então, de princípios, valores, honestidade, ser verdadeiro. É isso aí, ser verdadeiro é muito importante, né? Você vai fazer amizades verdadeiras, você vai fazer uma família verdadeira, filhos verdadeiros. Sim. Né? Um amigo falava, e sempre falou, que a palavra só tem a correta, que é a verdade, né? Não existe outra palavra sem ser a verdade. E os antigos já falavam isso mesmo. Ele é uma pessoa bem mais velha do que eu. A palavra é a verdade, né? Não tem outro caminho, né? O presidente não fala muito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso. Já é bíblico, então, né? Quer dizer, a verdade o que é? A palavra certa, a palavra correta, a conduta correta, o procedimento correto, respeitar o próximo, respeitar valores, respeitar opiniões, respeitar pessoas, né? Acho que tudo isso é muito importante. E vai fazer com que o ser animal viva em sociedade, né? São limites, são regras. Viva sob a ética. Exatamente. Que legal. Ó, tá super bacana. É mesmo? Você pode avaliar, né? Depois os seus seguidores vão dar uma nota aí. Vão dar uma nota aí, ó. Deixa comentário, like, é isso aí, compartilha. Vamos lá para a nossa terceira pergunta. Vamos lá. O doutor se considera um apaixonado pelo tropeirismo e por toda a história da nossa região, Sorocaba? Fala um pouco sobre o seu carinho por nossa terra aqui. Sim. Na verdade, enquanto adolescente, eu sempre gostei do ambiente rural, né? E eu tinha um primo, na verdade o meu tio, né? É proprietário até hoje de uma fazenda, uma pequena propriedade ali no município de Peró, vizinha cidade aqui de Sorocaba. Sim. E enquanto adolescente, nas férias escolares, eu viajava com esse meu tio, com esse meu primo, até a fazenda. Quando eu digo com 15, 16 anos, né? Então as férias praticamente a gente passava no ambiente rural, na fazenda. Andando a cavalo. Tirando leite, o ambiente de fazenda é esse. Se levanta cedo, você vai tirar leite, depois você vai tratar dos animais, depois você vai tratar das galinhas, depois você vai tomar café, depois você vai fazer alguma atividade, ou plantar, ou colher, ou preparar a terra, ou reformar alguma coisa. É um trabalho incessante, e talvez o que a gente gostasse mesmo era disso, né? Nunca o dia é igual, né? Sempre são dias diferentes. E tinha, obviamente, o período onde a gente fazia aquilo que a gente mais gostava, que era andar a cavalo, né? Cuidar dos cavalos e andar a cavalo. Então eu sempre andei a cavalo desde cedo, né? Sempre montei a cavalo, não andei, né? Sempre montei desde cedo, né? Desde moleque, né? E aquilo foi se transformando num hobby. Não só a fazenda, a criação de gado, de pequeno número de cabeças de gado, e o cuidado que aquilo requer, né? Então acabava sendo uma válvula de escape para os problemas rotineiros do trabalho, de família. O lazer é muito importante como qualidade de vida, né? Então eu sempre me dediquei a esse hobby de andar a cavalo. Então passeios a cavalo, cavalgadas, churrasco com os amigos. Então esse ambiente é muito sadio, né? Num determinado momento da minha vida, nós conhecemos os muares, que são as mulas, né? Que é um choque de raça entre o jumento e a égua, né? Um equino com asinino, que é o burro, né? Então nasce a mula.
ou nasce o burro. A mula seria do sexo feminino e o burro do sexo masculino, né? Então esse choque de raça dá esse animal que é o muar, que chamam, né? Então eu me apaixonei por isso e pela história dos muares com Sorocaba, talvez seja isso que tenha nos levado a essa descoberta, né? Começamos a pesquisar um pouco sobre a história do tropeirismo, que foi uma época fantástica para o desenvolvimento do Brasil, né? Para quem não conhece, para os jovens, né? Para os seguidores, desde muito cedo na história do Brasil, né? Da história do descobrimento, lá pelo ano de 1800 e bolinha, né? Nós tínhamos problemas de abastecimento aqui na região sudoeste de animais, de carne bovina, que era para comer, e de animais de carga, cavalos e burros, que o burro serve para um serviço de carga, né? Então, naquela época, a coroa autorizou um general do exército, até então da coroa do Império, a fazer um caminho que viesse lá do sul do país até o sudoeste, até a região que iria comprar esse produto, né? Então ele abriu um caminho das tropas, que é chamado Caminho das Tropas, e ele trouxe lá do sul, porque o sul já existe uma cultura de cavalo lá muito mais antiga que a nossa, porque ali era uma região já de minas de cobre, minas de prata principalmente, que os espanhóis já exploravam com os burros e com as mulas, né, para serviço de carga. E o cavalo era o meio de transporte, né, das tropas, do exército, o escoamento dessa produção da prata para levar para a Europa, né? Então ali, em razão do Chile, em razão da Argentina, do Uruguai e do próprio Brasil, aquele sul do país lá, sempre foi um grande produtor de cabeças de gado e cabeças de cavalo. Já que é do e burras. Brasil, então mesmo. Isso, já é característica deles. Esse empreendedor, que eu não me lembro o nome dele agora, mas eu sei que era um general do Império Brasileiro já, né? Ele abriu uma estrada que vinha de Viamão, que é um município ali ao lado de Porto Alegre, hoje no sul. Era um município que concentrava as tropas. Autorizo dizer que vinham tropas da Argentina, tropas do Uruguai, tropas do Chile, e concentravam ali nessa cidade que chamava Viamão. E ali de Viamão, então, ele começou uma trajetória para trazer essa mercadoria até São Paulo, aqui dentro do nosso estado de São Paulo. Normalmente é uma viagem de, vou falar aproximadamente 3.000 quilômetros, porque é bastante longe, e você imagina 3.000 quilômetros a cavalo, né? E muitas vezes 3.000 quilômetros, muitas vezes não, na maior parte das vezes 3.000 quilômetros a cavalo, tocando uma boiada, né? Tocando 1.200 cabeças de gado, né? Onde existiam picadas, não existia estrada como hoje, né? Então era um trabalho extremamente penoso, árduo, né? Mas que funcionou. Trazia tropas aqui para o mercado consumidor, né? Que era São Paulo. E por que Sorocaba se destacou nesse mercado? A tropa vinha de São Paulo e ela não passava a ponte sobre o Rio Sorocaba, aqui da Rua 15 de Novembro da cidade, porque existia uma coletoria de impostos ali. Então você passava a tropa por cima da ponte. O Rio Sorocaba não é um riacho que é hoje, era um rio caudaloso, intenso, era difícil atravessar, por isso existia ponte já naquela época. Você perdia animais, enroscado, levado pela água, então o pessoal preferia passar por segurança por cima da ponte. E passado a ponte, você pagava o imposto referente ao uso da ponte. Pagava o imposto de circulação de mercadorias na época já. Um ICMS, né? Relativo à tropa que você vendia aqui. Então, o que as pessoas começaram a fazer? Os vendedores falavam, mas o cara vem comprar a minha tropa e eu tenho que pagar o imposto ainda. Então, eles começaram a deixar as tropas estacionadas, pastando, ali na região onde é hoje Araçoiaba da Serra, onde é hoje aqui o Monte Bianco, né? Nos arredores aqui da cidade de Sorocaba. E faziam uma feira de muares dentro da cidade aqui. Então, começou a desenvolver um comércio muito forte aqui de alimentação, legal, de pousadas, porque não existiam hotéis à época, de comidas típicas que vinham do sul, ou comidas aqui que concentravam aqui, facas, tesouras, arreios, enfeites, chapéus. Aqui começou a ficar um grande centro comercial que atraía muita gente em função dessa feira de muares que era anual e durava 60 dias aproximadamente. A cidade se desenvolveu muito nessa época, né? Muita riqueza foi trazida para cá. E muita riqueza foi levada para o Brasil no lombo dos muares também. Então essa época convencionou-se chamar de tropeirismo, né? Tropeiro é quem trazia essas tropas, né?
trazia esses animais para vendas aqui na cidade de Sorocaba. Então a nossa cidade é muito rica nessa história tropeira, né? Nossa, porque eu não sabia disso. Ela é conhecida nacionalmente, e em especial do sul do Brasil, né? Por conta dessa importância que a feira tinha. Como curiosidade, me veio aqui agora, existe um facão, uma faca, de uma indústria aqui de um sorocabano, e esse facão chama-se facão, a marca dele é Sorocaba, né? E eu já fui para o sul do Brasil e fiz esse caminho dos tropeiros, só que é de carro, né? Não tive o prazer de fazer a cavalo. Mas aonde você vai parando em algumas cidades importantes do sul do país, do Paraná, de Santa Catarina, o caso de Ponta Grossa, esqueci o nome de outras cidades ali importantes para essa época de tropeiro, eles fazem referência à faca. Ah, você é de Sorocaba, onde tem a faca Sorocaba? Quer dizer, era tão famosa a faca porque eles compravam aqui, quando eles retornavam, eles vendiam lá. De tão boa que ela era, né? Uhum. Então ganhou uma fama nacional Sorocaba. Faca Sorocaba. Faca Sorocaba, facão sorocabano, eles falavam, né? E era uma arma de seus 30 centímetros, mais ou menos. E na verdade era uma arma mesmo. Com aquilo eles caçavam, com aquilo eles se defendiam de índios, com aquilo eles cortavam árvores e cipós que atrapalhavam a passagem da tropa, se protegiam de animais ferozes. Então não era um adorno simplesmente como é hoje uma faca, né? Naquela época era um instrumento de trabalho e uma arma de defesa pessoal, né? Legal. Então tudo isso trouxe uma importância muito grande para a cidade. E por que eu estou contando tudo isso? Porque apaixonado por essa história, eu comecei a andar de mulas, comecei a me dedicar aos muares, né? Você realmente queria sentir na pele ali o que eles passavam. Exatamente. Então fiz grandes passeios, grandes romarias. Você gostou? Foi árduo? Foi. Eu me lembro de algumas que eu fiz. Saindo de Sorocaba, a gente foi até Aparecida do Norte, por exemplo, algumas vezes. São quase 400 quilômetros de caminhada no lombo dos animais, são 9 dias de viagem. Nossa! E você vai parando em lugares, hoje é muito mais fácil, né? Em pousadas já pré-estabelecidas. Camping, né? Camping já escolhidos. Então você faz uma marcha e para, descansa, almoça, janta, né? Janta, descansa, no outro dia cedo você levanta. Então você faz uma rota programada. Né? Tá tudo muito controlado. Tudo muito mais fácil. Tudo mais controlado, né? Muito mais fácil, menos risco, né? A gente não pode se machucar num negócio desse, né? Pode correr risco desnecessário. Mas tudo isso me desenvolveu uma paixão pelos animais, uma paixão pela história tropeira, né? Até porque é uma paixão da nossa cidade, né? É um resgate histórico das tradições, né? Da nossa cidade. E aqui vai um reconhecimento ao prefeito Rodrigo Manga. Ele é também um aficionado a cavalgadas, ele tem um animal muito bom de sela. Ficou famoso agora, até certos dias aí, saiu um vídeo dele chegando a cavalo no McDonald's. Eu vi. Você viu isso aí? Eu vi. Acho que muita gente deve ter visto isso aí, né? Óbvio que ele fez uma graça ali, né? Mas ele quis o quê? Valorizar o animal, né? Valorizar o cavalo, né? Uhum. Então, mas vai um reconhecimento à importância de um prefeito municipal, a maior autoridade da cidade, né? Ser um aficionado e investir nessa tradição tropeira, né? Nós tivemos agora há pouco tempo a liberação dos rodeios. Você pode me falar, doutor, mas o rodeio ele judia dos animais. Não tem trauma aos animais, não tem agressão aos animais. É tudo controlado, é ambiente controlado, mesmo quando eles saltam. Mas aperta o animal, mas isso a vida inteira ele vai saltar. Existem animais que têm cócega, não é por dor que ele pula. É incômodo, lógico, ele se sente aprisionado, lógico, mas não é por dor. Não é que vai causar uma dor nele, né? Então, os rodeios foram liberados aqui em Sorocaba, as cavalgadas estão voltando, né? Eu, particularmente, gosto mais das cavalgadas, né? A criação de cavalos, Sorocaba e região tem uma tradição muito forte na criação de cavalos, das mais variadas raças, manga larga, árabe, paulista, que é aquele cavalo de salto, sim. As mulas, nós temos grandes criadores aqui de mulas, né? Nossa, que fantástico. E tudo isso vem um negócio, que é aquilo que a gente começou a chamar. Vem uma simbologia. Não, você que é um cara do sistema financeiro, vem um negócio por trás disso aí. Sim, entendeu? Um negócio de ração de animais, de arreios de animais, Pra você cuidar do cavalo, por exemplo, material. Um negócio de profissionais voltados à saúde animal, entendeu? Veterinários, médicos, entendeu? Equipamentos, clínicas. Eu tenho um amigo que tem uma clínica ali na Castelo Branco, na verdade é um hospital de animal. E eu já acompanhei várias operações ali de animais, de cavalos, né?
que são colocados numa mesa de operação, só que tudo coisa muito grande, né? Tudo eletrônico para poder virar o animal. Quer dizer, são hoje o que é hobby, né? O que é lazer, traz ainda uma quantidade muito grande de pessoas que se dedicam, tratadores, cuidadores, treinadores, né? Que se dedicam a esse comércio, a esse mundo animal, né? E traz, além de prazer muito grande, traz uma renda substancial também, né? Isso. Nossa, mas que bacana, que legal. Eu tinha visto que as perguntas, porque a produção colocou uma pergunta aqui falando sobre animais, né? É assim a pergunta, deixa eu só achar aqui. Ó, Dr. Moron foi responsável pela implementação de uma unidade de proteção aos animais, Sim. correto? Sim. Procede. O doutor atua em todas as frentes de defesas quando se trata da prevenção à vida? É verdade. A preservação da vida? Sim. São coisas, obviamente, distintas, né? No contexto, a gente precisa contextualizar. Eu acho que a minha atividade policial, por isso eu sempre acreditei muito na atividade preventiva, né? Quer dizer, o que significa isso? O cidadão, ele não quer ser agredido, ele não quer perder a própria vida De ou fato, da família. a prevenção à vida. Ele não quer ser roubado, ele não quer ser furtado, né? Então eu sempre trabalhei muito com a prevenção, né? Para que as coisas ruins não aconteçam, né? É muito difícil você investigar um crime de homicídio por conta disso. Você tem que fazer todo o paralelo, né? Tentar chegar lá no começo e entender por que chegou naquele estágio de uma pessoa tirar a vida da outra, né? Sim. Então a gente sempre trabalhou muito em prevenção. É um fator psicológico, né? Desde pequeno. É por isso que eu gosto muitas vezes daquelas séries americanas. Eu normalmente chego em casa e vou assistir alguma coisa. Eu não gosto de filme policial. Programas policiais, da rotina. Não, mas você já deve ter assistido Robocop já, né? Assisti, mas além de Robocop, eu gosto muito de Chicago Fire, né? Não, a Chicago Fire é dos bombeiros. É o outro Chicago, dos policiais. Tem o Chicago mesmo. Departamento de Polícia lá de Chicago. Eu gosto do CSI, né? Do esclarecimento dos crimes. Isso a gente gosta, que a gente acaba aprendendo também, né? Sim. Tem outras séries também. Eu gosto bastante daqueles programas do FBI. Que fala dos agentes das do séries? FBI. Isso. Tem uma série legal do FBI mesmo. Do FBI, então isso ainda mostra como que eles trabalham. Isso ainda atrai minha atenção. Agora aqueles programas policiais que contam aquelas ocorrências do dia a dia, aquilo não me atrai, sabe? Tipo aqueles programas da televisão aberta, do canal aberto, né? Programas que são maçantes, né? Você parece que é sempre sensacionalista, né? Isso, são sempre... O corpo aqui tá na nossa frente, sangrando. Então, eles não se preocupam em estudar as causas, né? Eles só mostram a consequência. E a consequência é meio igual. Aqui, tá... A consequência é meio igual para todos, né? Consequências ruins, obviamente, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar na prevenção, entender a mente criminosa. Por isso que eu gosto desses programas, né? Eles entendem a mente dos criminosos, o serial killer, por que o cara matou, por que o cara... um montão de fator, né? Um conjunto de fatores que levam uma pessoa a matar a outra, não é do dia pra noite. Sem dúvida. Então, por exemplo, o pai ter maltratado o filho desde pequeno, isso deve ter ficado na cabeça da criança, ela cresceu... Agredida. Ou ela causa um trauma ao próprio pai, ou ela vai causar um trauma a uma outra pessoa. Exatamente. Desvio psicológico, isso, né? Isso. Então a gente vê no dia a dia da rotina policial da gente N motivos para a pessoa se tornar violenta, né? Não tem freios inibitórios. O que são freios inibitórios? A educação que você recebe do pai e da sua mãe, educação religiosa, educação social, entendeu? São balizas que você recebe que o criminoso não tem. Ele já perdeu essas diretrizes, essas referências. Então ela precisa da atuação policial para colocar ele no lugar dele. Falou, pera lá, você precisa ser segregado, você precisa passar um período preso, pensar no que você fez, se arrepender daquilo que você fez para você voltar em convívio social. Basicamente é isso, é fácil, é simples, é nós que complicamos, entendeu? O cara que cometeu uma infração, ele pode ter N justificativas, N motivos para ter feito aquilo, mas ele fez uma coisa que é reprovável, né? Tirou a vida de alguém, por exemplo. Então ele vai ter que responder por aquilo. Sim. E vai responder como? Preso. Pensar naquilo que ele fez, pagar para a família da pessoa que ele retirou do convívio. A gente fala aqui uma coisa simples, né? Não, ele matou alguém. Nossa, mas imagina pra família. Você veja, uma coisa que... Imagina se uma pessoa mata um pai de família. Então, mas eu tô falando aqui com você e tá me surgindo algumas situações do dia a dia que é muito importante o seu seguidor entender, o jovem entender.
Daqui a pouco você vai dirigir um automóvel, por exemplo. Uhum. Se der tudo certo, aos 18 anos de idade você vai tirar a carta. Mas a gente sabe que a realidade, antes disso, muitos jovens acabam dirigindo. Sim. Até com o conhecimento dos pais, o que eu acho reprovável. Os meus filhos nunca dirigiram antes dos 18 anos. Até porque eu precisava dar exemplo. Sim. E eu falava isso para eles. Não, eu não posso permitir que você diga, pai, é só um pouquinho, vamos comigo ali. Eu falei, não, você vai esperar. Mas você esperou? Eu falei, não, eu não esperei, mas vou fazer você esperar. Entendeu? Sim. Porque meu pai não fez com que eu esperasse, mas eu sou diferente. Eu acho que tem que esperar, porque eu sou policial, eu tenho que dar o exemplo, né? Não que eles fossem maus motoristas, mas é que a direção do automóvel, é isso que o jovem precisa entender, ela traz um prazer e ao mesmo tempo um risco muito grande. Nossa. Então você pode, por exemplo, o volante de um automóvel, como eu já vi sem número de vezes, não precisa tirar a vida de uma pessoa, não. Basta você atropelar de uma maneira violenta uma pessoa e, por exemplo, deixá-la paraplégica, amputada de um membro. Não precisa matar a pessoa, entendeu? Ela pode ficar com um trauma cerebral muito forte, muito grande. Então, o que o jovem precisa entender é isso. O que o jovem precisa ter na consciência dele é um erro de avaliação, e é por isso que você não dirige antes dos 18 anos. Porque você não tem capacidade de discernimento de uma decisão rápida e correta. Entendeu? Você precisa ter uma maturidade mínima para você poder ter essa decisão. Né? E o jovem muitas vezes causa um transtorno desse aí, causa um acidente desse. Ou até eu reputo, mesmo... viu, Isaac? Eu reputo que um acidente dessa natureza, uma amputação de membro, deixar a pessoa paraplégica, cega, perder um olho, por exemplo, isso é comum em acidentes de trânsito do dia a dia. Jovens bêbados, embriagados. Ou até mesmo o jovem não pode fazer nada, mas tá com as 5 caixas de som atrás e tá tendo poluição sonora. Entendeu? Com um funk. É uma coisa muito mais simples, mas ele está incomodando um pai de família que precisa trabalhar no dia seguinte, uma criança que está doente, um idoso que não tem mais suporte. Tem uma acessibilidade. Então, toda ação, né, oferece uma reação. O jovem precisa saber disso. Entendeu? Todo ato tem uma consequência. Então, muitas vezes o jovem aí, 18 anos, é um jovem hoje também, tem carta, está dirigindo um carro, mas em excesso de velocidade. E junto dele uma amiga com 16, 17 anos. Acaba perdendo um braço, acaba perdendo uma perna, um olho, uma vista, uma deformação facial. Acabou a vida dela. Pronto. Isso pra mim é pior do que morte. Morreu, acabou. Você vai se discutir lá com o cara lá em cima se você tá certo, se você tá errado. Se você tiver certo, você fica lá. Se não tiver errado, você vai descer. Tá tudo certo. Pronto. Agora a pessoa que fica aqui sofrendo por 10, 20, 30, 40 anos, você já imaginou? O trauma que isso vai causar nele? Trauma é praticamente uma tortura. Então é pior do que você matar a pessoa, porque matar uma pessoa você pode arrepender e pode beneficiar de alguma maneira aquela família, o filho, a mulher, né? Se foi um momento de aflição sua, de loucura, que você tirou a vida de alguém, você vai passar um período preso, vai se arrepender disso e vai voltar ao convívio social. Agora, e a pessoa que causa um acidente desse, que não tem condição de reparar uma perda de uma visão, uma deformação permanente, um membro amputado, um paraplégico, né? Então essas coisas eu chamo a atenção dos seus seguidores, porque vocês vão começar a vivenciar isso aí. Não é por outro motivo que o pai não deixa dirigir antes do tempo. Não é por outro motivo que a polícia fala, não, você tem que ter 18 anos para você tirar a carta. Entendeu? Você tem que ter uma maturidade, uma vivência, uma experiência mínima para você tomar de decisão. Uhum. Bom? Sim, legal. Nossa, que bacana mesmo. Você sempre trabalhando para salvar as vidas, né? Então, qual foi a outra pergunta mesmo? Até acabamos conversando, nós falamos da vida e nós falamos do quê? A gente falou sobre os animais também. Ah, sim, então você falou da delegacia dos animais. Por isso que eu quis contextualizar, né? Obviamente que a preocupação com os animais foi cerca de uns 15 anos atrás, já começou esse movimento popular, esse movimento social preocupado em razão do aumento da violência contra os animais, né? Maus tratos, abandono. Isso realmente é triste. Né? Todas essas, né, pessoas que fazem barbaridades, agridem os animais, né? Então nós instituímos aqui em Sorocaba, já existia em São Paulo, e nós buscamos essas informações, essa autorização da hierarquia superior e instituímos e trouxemos para Sorocaba a Delegacia de Proteção aos Animais. Quer dizer, a polícia estava mandando um recado, eu me lembro que eu fui entrevistado à época, foi dado muita publicidade a isso. E isso é muito bom porque diminui aquele tipo de ocorrência. E o que eu estava buscando era a diminuição. Zerar esse tipo de ocorrência é muito difícil. Sempre vai existir alguém, mau caráter, que vai agredir um animal, né? Indefeso. Mas você tem que minimizar esses danos, né?
acho que uns 2 ou 3 meses atrás ficou famoso o caso de uma mulher que foi filmada num condomínio de classe alta aqui em Sorocaba, agredindo barbaramente um animal. Ou que nem o caso que aconteceu no ano de 2019, 2018. Não vou me lembrar agora a data do cachorro, né? O dálmata do Carrefour. Então, entendeu? Que foi morto praticamente, não foi? Exatamente. O animal? Quer dizer, são barbaridades que você vê que você não pode tolerar, né? Isso não é civilidade, né? Isso não é civilidade. Então nós trouxemos para Sorocaba a primeira defesa, a primeira delegacia de defesa da mulher aqui da região. Primeira delegacia de proteção aos animais da região. Entendeu? Uma delegacia voltada ao combate dessas ocorrências de maus tratos, de agressão a esses animais indefesos, né? E as ocorrências diminuíram, porque a publicidade que foi dada, né? E obviamente que se a polícia está apurando aquelas infrações, existe uma penalidade, né? Você vai ser levado ao judiciário, você vai receber uma reprimenda, né? Tem que pagar uma indenização, pode até, em última análise, receber uma pena de detenção, como hoje já é previsto, né? A legislação ela foi sendo aperfeiçoada e ela foi sendo endurecida numa clara demonstração que a sociedade não tolera maus tratos aos animais, né? E o ser humano, ele trabalha muito por como é que eu posso dizer para você? Por atos que ele escolhe e não, né? Ele de causa e efeito. Ele sabe que se ele bater no carro do outro, ele vai ter que pagar os danos. Então ele tem que dirigir com cautela. Ele tem plena ciência. Se ele estacionar no local proibido, ele vai ser multado, né? Se ele agredir um animal, maltratar um animal, ele vai ser punido. Então você vai educando a sociedade para ela viver melhor em sociedade, né? Para ela viver melhor em se relacionando. Basicamente é isso. Que legal. E falando sobre um adolescente, por exemplo, de 14, 15, 18 anos dirigir sem responsabilidade. Vamos lá. Doutor Moron, a melhoria da educação é a chave para uma sociedade melhor? Sim. Eu acho que nós temos muitos problemas, né? Nós temos problemas com saúde, estamos saindo de uma pandemia agora aí, todo mundo vivenciou isso aí. Eu acho que não tem ninguém que não perdeu ou não passou aperto com um membro da família próximo, né? Em razão dessa verdadeira peste aí que se abateu sobre o mundo, né? Então, obviamente que as questões da saúde são muito ricas, né? São muito importantes para a gente, né? A saúde é uma necessidade primeira. O trabalho, obviamente que o trabalho também é uma necessidade, né? Você pagar suas contas, você sobreviver, você ser independente é importante, né? Lazer, obviamente que o lazer é importante. Mas a primeira coisa que nos vem à mente em tudo isso aí é a educação, né? Sim. Eu acho a educação fundamental. Eu acho que quando a gente trata de educação pública, principalmente, o Estado, aí, o ente estatal, vamos dizer, a prefeitura, ela tem que se dedicar à formação dos jovens, creches e aquela formação, alfabetização. O Estado, porque tem mais recursos e são muito mais jovens, se dedicar à formação, algumas vezes técnicas, em escolas técnicas para os adolescentes. Né? Menor aprendiz, né? Menor aprendiz. E canalizando já o jovem no mercado de trabalho, porque o fim de todos nós será esse. Nós vamos ter que trabalhar a vida inteira. Sim. Então, desde cedo, já tem que ser canalizado para o trabalho, né? Então, o Estado poderia ter uma consciência maior nisso aí, receber do município esses alunos e preparar esses alunos para o mercado de trabalho. Não só para uma faculdade. Eu sou da época ainda que existiam pouquíssimas faculdades em Sorocaba, região e no estado, né? Depois houve uma proliferação das faculdades e, na verdade, houve uma diminuição no nível de qualidade de ensino, né? Hoje nós temos aí engenheiros, dentistas, trabalhando de Uber, por exemplo. Adiantou fazer alguma faculdade? Temos bacharéis em Direito, que são donos de bar, né? Olha. Então, é uma realidade que a gente não pode fechar o olho. Alguma coisa está errada. Então, na minha ótica, é isso. Eu não sou um especialista em educação. Eu valorizo a educação. Tenho consciência da importância. Mas alguma coisa está errada nessa sistemática. Eu acredito muito nisso que eu falei para você. O município, naquela primeira educação fundamental e creche. O Estado, num ensino médio, preparando o jovem para o mercado de trabalho. E um governo federal com universidades para levar conhecimento a quem esteja disposto a estudar. Porque não é todo mundo que gosta de estudar também, né? Tem gente, você tem algumas obrigações, ensino fundamental, ensino médio
Ensino superior já deveria ser uma opção, porque muitas vezes você é um comerciante, você é um concursado, você é um industrial, Um empreendedor, um empreendedor, você é um consultor de negócios. Basicamente, você não precisa de uma faculdade para isso, né? Sim. Você quer entrar logo no mercado de trabalho, um influencer, né? Você vai querer entrar logo no mercado de trabalho. Então, as universidades e as faculdades deveriam ser reservadas, ou oferecidas, ou proporcionadas àquelas pessoas que efetivamente desejam estudar. Sim. Que possam dispor de tempo para se preparar, para formar boas cabeças, né? Porque as universidades hoje, que nós temos aqui no Brasil também, são formadoras de militantes políticos e militantes políticos da esquerda, né? São formadores de opinião dos jovens e no meu contexto de vida formam a mentalidade errada dos jovens, uma mentalidade voltada a ações para liberação de droga, para descriminalização de aborto, para ruptura com a família tradicional, né? De homem e mulher, querem impor gênero. Quer dizer, você pode ser o que você quiser e se relacionar com quem você quiser, até com um animal. Entendeu? Essas são coisas que não entram muito na cabeça da gente, né? Então são pessoas que não estão ali para estudar. Nós temos muitas universidades de filosofia, de sociologia, formando o quê? Militantes. O que esse pessoal formado em filosofia e sociologia vai fazer? Ou concurso público, ou amanhã vai formar novos militantes para serem novos formadores de opinião. Isso. Não vão produzir nada Vão pro ir ali país. no Twitter, ali vão falar. Um texto de 25 Isso, linhas ali. se for capaz, né? Eu não estou dizendo com isso que as matérias, as disciplinas de sociologia, filosofia não sejam importantes. Não é isso. Eu estou dizendo que hoje essas matérias, né, educação física, música, artes, são disciplinas que são dominadas por integrantes da esquerda, né, que são militantes, que são formadores de jovens que pensam, que fazer pensar como eles pensam, querem fazer pensar como eles pensam. Uhum. Entendeu? Quer dizer, formado de mentalidades, liberação de droga, como eu já disse, aborto, ruptura com a família, né? Uma nova ordem social aí, né? Então eu não concordo com isso. Eu acho que a universidade ela tem que ser dedicada ao adquirir conhecimento. O cara que vai para uma universidade devia ser o escolhido realmente, né? Porque a faculdade, assim como a escola, o ensino médio, não é um clube social. Não. É onde ali você vai debater sobre tal político eu vou apoiar, aquele ali não. E eu apoio isso, aquilo ali. Mas para isso existem partidos políticos que você pode filiar. Você não precisa levar para dentro da escola isso aí. Claro que não. Entendeu? Claro Por isso que eu sou adepto do Escola Sem Partido. Né? Talvez os seus seguidores não saibam o que é isso também, mas é um programa, é um projeto voltado à proibição de que professores ensinem política dentro da sala de aula ou doutrinem politicamente seus alunos. Por quê? Da esquerda ou da direita. O professor pode ter uma filosofia de esquerda, e normalmente tem, e passar e formar os seus alunos numa mentalidade socialista de esquerda. Exato. O que para mim pode ser ruim. Eu não comungo das ideias do socialismo. E por outro lado também é verdade. Um professor de direita que só ensina os seus alunos a filosofia de direita. Particularmente acho muito menos perigoso. Porque normalmente o conservador, a pessoa que se identifica como de direita, que são aspectos políticos, né, para os seus seguidores entenderem, eles não defendem o aborto, eles não defendem a ruptura com a família, eles defendem religião, defendem princípios, valores, entendeu? Ao contrário, eles são antagônicos ao que a esquerda defende. Sim. Entendeu? Mas isso também é ruim. Né? Existe um ditado que fala que a unanimidade é burra. Onde existe unanimidade, não existe discussão, não existe novas propostas, não existe mudanças positivas. Não existe inovação. Exatamente. Eu gosto muito de uma frase que é do Charles Darwin. Charles Darwin é quem escreveu a teoria da evolução, que nós somos um ancestral em comum. Assim, legal a teoria dele. Quem acredita, eu vou respeitar. Eu não acredito. Quem acredita, eu acredito, respeito. Sabe por quê? Por quê? O seu dedinho do pé serve pra quê? Não sei. Pra nada, só pra você bater na cama e pra doer. Não serve pra nada, não serve pra você estabilizar você em pé, nada. Com o tempo ele vai sumir. Ele vai sumir, é verdade. Com o tempo ele vai sumir, pelo desuso. Entendeu? Que foi o que aconteceu, por exemplo, com a nadadeira dos patos. Os
patos têm uma unha, já percebeu? Sim. Que era um dedo. Era um animal que tinha garra. Ele foi para a água, ele desenvolveu a nadar. E com o tempo, essa membrana foi aumentando. Então ele podia nadar melhor, mais rápido. Então a teoria existe, sim. Não é a cabeça dele, não. Uhum. A teoria da evolução é a teoria do desuso e o uso, né? Isso. É o que eu tô falando para você. O seu dedinho menorzinho não serve para absolutamente nada. Do pé. Da mão, nós temos uma garra, nós temos, né? É diferente. Do pé. O do pé só serve para você bater na cama para doer. A gente brinca com isso, mas é verdade. Ele não serve para nada. Ele não serve para sustentar você de pé. O que sustenta você de pé é a planta do seu pé com os dedos maiores, né? Uhum. Ele forma uma base, né? Dedinho. O dedinho, ele é recuado, entendeu? Ele só tem um pedacinho. Pequenininho, faz nada. Assim o tempo todo. Mas o Charles Darwin fala, né? O mundo é constante evolução. Aqui ninguém falou se a evolução vai ser boa ou ruim. A evolução quer dizer que vai ser algo bom. Ele já falou inúmeras vezes, os animais evoluíram, mas não mudaram para uma coisa melhor, não inovaram. Não, eles se adaptaram, né? Isso. É isso aí. Eles se adaptaram. Para aquele momento, ele está melhor, né? Uhum. Ele desenvolveu até por uso, e fazer e não fazer, ele desenvolveu aquilo lá. Sim. Mas é mais ou menos por aí. Uhum. Entendi. Então, mas é sobre isso, entendeu? Então, olha, ninguém falou que vai evoluir para bem ou vai evoluir para mal. É uma evolução. E é isso daí que... O tempo é que vai dizer, né? O tempo que vai dizer. Exatamente. É isso aí. Mas, muito bacana, muito legal. Pra gente encerrar aqui nosso podcast incrível, podcast excelente. Como foi a experiência de chefe de gabinete do atual incansável prefeito Rodrigo Manga? Então, Aliás, só te cortando aqui antes de você falar, forte abraço, Rodrigo Manga, o nosso prefeito aqui da cidade. Parabéns pelo trabalho, por tudo que você tem feito. Parabéns pela equipe, parabéns pelo delegado André Moron, parabéns por todo mundo aqui. Olha, tá demais. É o seguinte, depois da minha missão na polícia, depois dos 34 anos de polícia, eu tinha um sentimento de missão cumprida, mas eu não queria parar de trabalhar, simplesmente aposentar e ir embora para minha casa, né? Eu sempre fui muito ativo, muito ligado, né? Então eu não pensava em parar. E para mim foi uma grata surpresa essa migração para a política, sair da polícia para ir para a política, né? Porque basicamente também o que eu fazia na polícia era política, né? Eu fazia gestão de pessoas, eu fazia gestão de conflitos, eu fazia planejamento estratégico, eu fazia contatos com deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, jornalismo, né? A imprensa, advogados, juízes, promotores. O que eu fazia era isso. O que eu fazia era política já, né? Então essa migração para a política ela foi muito tranquila. Eu não queria parar de trabalhar e achava que tinha uma aptidão para desenvolver, uma competência para desenvolver aquela missão. E com a vitória do prefeito Rodrigo Manga, e mando um abraço a ele também aqui, que eu já conhecia o prefeito antes dele ser vereador a primeira vez. O prefeito era gerente de uma loja de automóveis na rua 7 de setembro. Eu cheguei a comprar carro com ele, eu comprar veículo com ele. Me lembro perfeitamente a primeira vez que ele falou: Moron, eu vou me candidatar a vereador, você vota em mim? Eu falei: lógico que voto, acho que você tem que ir para cima mesmo. Ele era um bom gerente, ele era um bom vendedor, ele se relacionava muito bem com as pessoas, né? Ele tem todo esse carisma tem dele. Tem um carisma, não é do nada que surge isso no homem. Eu gosto do prefeito também, gosto do jeito que ele fala, eu que também. ele gesticula. Assertivo, né? Com confiança, Sim. Sempre reconhecendo a crença a um Deus maior. A fala dele impactante. Sim, é motivadora. Isso. Então, como eu já conhecia o prefeito, e ele me convidou para trabalhar na equipe dele, com a vitória dele, eu acho que eu contribuí, uma pequena contribuição, mas contribuí também com a campanha. Ele me convidou para ir trabalhar na prefeitura e eu fui, então, exercer essa função aí de chefe de gabinete. E o que é o chefe de gabinete do prefeito, né? É a pessoa que trabalha muito próximo do prefeito, que participa dos acertos, né, da administração e que procura fazer com que a administração não erre, que também é difícil, né? Você está lidando com gente, você está lidando com pessoas. Então a minha missão era interagir com as várias secretarias, e nós temos 20 secretarias na prefeitura: educação, saúde, segurança,
administração, recursos humanos, uma infinidade, esporte, né? A minha missão era interagir todas essas secretarias, né, nas missões, para que o serviço fosse mais efetivo em prol da comunidade, né? Então eu me relacionava e me relaciono muito até hoje, porque são meus amigos, com todos os secretários. O cargo que eu ocupava me dava essa possibilidade de interagir com eles, né? Então o prefeito várias vezes brincava comigo: e aí, como é que é administrar a cidade? Eu falei: não sei, você que tem que falar, né? Ele falou: não, mas você me ajuda aqui, você tem uma ideia do que é, né? Eu falei: não, é muito prazeroso mesmo, porque você vê as coisas acontecerem. Você vê o início de um projeto, vê a execução daquele projeto e o projeto pronto e acabado, né? Nas mais diversas formas, né? Uma reforma de uma UBS, a construção de uma creche, a reforma de uma unidade escolar, entendeu? Você se realiza, né, na execução daqueles projetos. E, obviamente, um projeto maior que a gente convencionou chamar de projeto de governo, né? Que é um conjunto de ações, de compromissos do prefeito com a comunidade para a melhoria de vida da qualidade das pessoas, né? Segurança melhor, saúde e educação melhores. Sim, sim. Geração de emprego e renda, trazer empresas para Sorocaba que gerem emprego, gerem renda, entendeu? Mobilidade urbana, bem-estar das pessoas, parques, lazer. Então tudo isso está sob a responsabilidade do prefeito e é muito difícil, porque são muitas áreas, a cidade é muito grande, é uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, então ela tem muitos problemas, ela tem muitas facilidades que muitas vezes você não se dá conta de como é difícil manter essas facilidades, entendeu? São problemas dos mais diversos possíveis e a gente precisava usar muitas vezes de agilidade para interagir o serviço das secretarias para que o serviço fosse mais efetivo em prol do benefício da população. E eu falo sempre, me pergunto sempre, Isaac, você não perguntou, mas talvez fosse perguntar, como é essa migração, né, da polícia para a política, né? Eu já disse a você que é muito fácil, porque basicamente a gente trabalha com com gestão de conflito, geração de pessoas. Mas eu brinco sempre com as pessoas, mas no fundo é uma verdade. Na polícia, eu via muito a pobreza, a classe menos favorecida, as pessoas mais necessitadas, né? Classe baixa, classe média. Por quê? Né, porque muitas vezes você vai buscar um alvo seu, um bandido, um contraventor, um criminoso, e ele está, né, é de uma classe menos favorecida. Então você vê muito próximo à pobreza, né? Condições precárias de convivência familiar, problemas de ordem familiar, saúde, né? Muitas vezes fome. Então você vê esses problemas, mas você não se participa e não se mistura, não se deixa influenciar, porque a missão ali minha é outra, né? A missão minha é ali buscar um alvo, segregar aquele alvo em benefício do todo, né? Eu não tenho a missão de ir lá e resolver o problema das pessoas. Agora, hoje em dia eu já tenho, né? Então, hoje em dia eu não só vejo a pobreza, como eu sinto a pobreza muito perto, entendeu? Sinto a necessidade das pessoas, sinto a carência das pessoas. Porque não é só de um grupo só social, só. Entendeu? Não, cada grupo social tem as suas necessidades. Suas dificuldades. Os mais pobres, e esse é um legado que o prefeito Rodrigo Manga deixa, porque o prefeito administra a cidade para as pessoas que precisam mais. Mais de saúde, mais de educação, mais de segurança. Mas existe também um grupo na cidade mais privilegiado que também tem as suas necessidades de locomoção, de mobilidade, por exemplo. Então o prefeito tem que providenciar viadutos, pontes, alargamento de ruas, avenidas, asfaltamento. Pra você ter uma ideia do crescimento da cidade, existe uma estatística na prefeitura que Sorocaba, a cada 3 dias, nasce uma nova rua na cidade para construção de casas, comércio, entendeu? Deslocamento de automóveis. Então, a cada 3 dias, nós temos uma nova rua na cidade. Imagine o nível de crescimento. Então, onde vai parar isso? Então, a gente tem que chegar uma hora, e isso não competia a mim, obviamente, né? Mas discutir qualidade de vida. Será que compensa tudo isso? Né? Nós somos procurados aqui por pessoas boas que vêm em busca de oportunidades de emprego, de trabalho, de estudo, mas somos procurados também por criminosos em busca de alvos para seus furtos, seus golpes, seus roubos, entendeu? Sim. Então a gente tem que equacionar tudo isso aí e não perder de vista segurança, principalmente, e qualidade de vida, né? Que legal. É isso aí. Doutor Moron, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no YesCast. Obrigado por toda a equipe aqui que veio com você. Obrigado pelo apoio aqui, por nos prestigiarem. E gostaria que você desse aqui suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria dizer 2 coisas. Dizer do meu prazer de ter conversado com você aqui,
E a todo momento que a gente está conversando aqui, a gente está preocupado com o público lá. Sim, sim. Né? Então a gente procurou trazer algumas informações aqui para vocês de maneira clara. Desculpem se eu não fui claro o suficiente com o seu público, mas obriga também um pouco os jovens a pensar, né? Sim. Obriga o jovem a tirar conclusões, raciocinar. Mas foi muito prazeroso estar com você. Você é um menino que tem um futuro brilhante aí, porque você já demonstra interesse naquilo que você faz e faz bem feito aquilo que você se propõe a fazer, né? Então você está mostrando que nesse momento seu pai está no caminho certo, porque está dando uma educação para você que permite você amanhã você falar, não sei, eu dei certo, né? Entendeu? Então eu desejo muita sorte para você, parabéns ao programa. Eu acho que você tem um público cativo já que só tende a aumentar. Segundo lugar, eu queria deixar um recado, não é o seu público, mas a importância da gente discutir política, né? Veja o meu caso, eu saí da polícia, vim para a política e hoje estou tentando e estou me lançando a um cargo público, né? Eu sou candidato a deputado federal. Por quê? Porque eu desejo participar das coisas da política da minha terra, né? Da minha cidade, né? Sorocaba. Então eu deixo aí uma mensagem para os seus seguidores, os jovens aí dos seus 14, 15 anos, né? Que participem da política, participem das decisões políticas. Vá tirar o seu título de eleitor, participe da escolha dos seus governantes, não deixe vácuo, não deixe lacuna, porque onde tem lacuna, onde tem vácuo, uma pessoa mal intencionada pode ocupar, né? Quem sabe amanhã depois não temos um Isaac aí, né? Voltado à área política também, né? Quem sabe? Não é muito sua cara, você tem mais a cara do mercado financeiro mesmo, mas, né? Mas eu acho que você nunca pode deixar de discutir política, as coisas que a gente discutiu. Isso aqui. Sim. As coisas deram certo por quê? E deram errado por quê? A gente precisa tirar essas conclusões. Eu gosto bastante de estudar desse ponto. Então, tudo começou na escola, quando eu entrei no 6º ano, o ensino fundamental 2. Daí a gente estava estudando sobre a França e tinha a organização, né? Tinha o centro, a esquerda e a direita. Como que surgiu esses 3 nomes? Daí eu peguei uma fascinação por isso, uma curiosidade, fui estudando. Estou estudando até hoje para formar tudo. Então, você vai formar uma consciência para você. A hora que você entrar numa universidade, numa faculdade, você não vai ser levado à toa, entendeu? Você vai receber uma carga de informação que você vai ter condições de filtrar e ver aquilo que serve para você. Isso é muito importante. Aquilo que não serve. Mas eu queria deixar também um recadinho para que os seguidores participem das minhas redes sociais, Instagram, Facebook. Delegado André Moron. M-O-R-O-N de navio, Moron. Tanto faz o Instagram ou o Facebook. Delegado André Moron. Então, suas redes vão estar aqui abaixo na descrição. Ah, que joia, que bom. Então é só acessar. Que ou bom. aqui também no card aqui. Isso. Só acessar. E convidar então os seguidores, convidar você para que dê uma olhada lá nas minhas redes. Lá tem a minha história de vida, a minha história de trabalho, os meus projetos, os meus programas, as minhas ideias para Sorocaba e região, né? E convido então os jovens a discutirem um pouco política e já irem se preparando para uma futura escolha aí dos seus governantes. Bacana. Obrigado, viu, pela oportunidade. Obrigado, doutor André Moron. Boa sorte para você. Eu agradeço. Então tá bom. É isso aí. André Moron, sucesso e prosperidade para todos que nos assistiram até aqui. E tchau, pessoal. Tamo junto.